Olá, boa tarde. O Manchetes Noticidade desta terça-feira, dia 10 de fevereiro, está no ar. E na edição de hoje, o destaque fica por conta das oportunidades de emprego na região. Milhares de vagas e os detalhes você acompanha ao vivo, daqui a pouco. E ainda nesta edição vamos mostrar a ação do IPEM, que fiscalizou hoje as padarias em Sorocaba. Será que todos os produtos estão ok? Nós vamos conferir. E mais, tem as informações sobre a situação preocupante da dengue na região e as cidades estão em alerta por conta da doença. Tudo isso e muito mais no Manchetes Noticidade, que trata agora de outro capítulo do caso da Santa Casa de Sorocaba. Hoje pela manhã, a polícia ouviu mais testemunhas na investigação que apura supostas irregularidades no hospital entre os anos de 2009 e 2013. E quem acompanhou tudo isso de perto foi o J. Abreu. Jota, boa tarde. Quantas pessoas foram ouvidas pela polícia? Boa tarde a você, Fernando. Boa tarde a todas as pessoas que acompanham o Manchetes Noticidade. Foram 2 pessoas ouvidas. Era previsto 3 depoentes hoje, mas uma pessoa não conseguiu ser informada pela polícia. Então só 2 foram ouvidas hoje pela polícia na delegacia seccional de Sorocaba. A primeira pessoa ouvida foi o Pascoal Martinez Munhoz. Ele é diretor do Banco de Óleos de Sorocaba, o BOS. E segundo o delegado que investiga o caso, Dr. Carlos Augusto Marinho, o Pascoal foi diretor da Santa Casa desde a década de 70 até o ano de 2004. A segunda pessoa ouvida hoje foi um prestador de serviço. Ele fazia a manutenção de imóveis da Santa Casa. Como há indícios de que a Santa Casa tinha prestações de serviço sem firmar contratos, então este prestador de serviço foi ouvido para esclarecer casos sobre esse assunto. Essas 2 testemunhas foram indicadas à polícia pela Câmara Municipal, pela CPI criada na Câmara Municipal, CPI específica para investigar os casos da Santa Casa. Mais 2 pessoas mais 3 pessoas devem ser ouvidas na próxima quinta-feira neste inquérito. Só lembrando, o inquérito foi aberto pela Polícia Civil há aproximadamente um mês, depois que a Prefeitura fez uma auditoria nas contas da Santa Casa que apontou supostas irregularidades em procedimentos envolvendo verbas públicas administradas pela Irmandade da Santa Casa, que cuidava do hospital até o início do ano passado, quando a Prefeitura fez então uma requisição e passou então a administrar o hospital a própria Prefeitura. Várias pessoas já foram ouvidas neste inquérito, que já tem 10 volumes e investiga a possibilidade de 6 crimes, entre eles falsidade ideológica, formação de quadrilha, também peculato, supressão de documentos, entre outros crimes. Fernando, estas são as informações por enquanto. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes por aqui. É com você. Obrigado, Jota. As guardas municipais de Salto e Itu encontraram um desmanche no bairro Itaí, na zona rural, entre as 2 cidades. Por meio de denúncia anônima, foram encontrados 3 carros, 2 deles, de um local de difícil acesso. Todos já tinham peças desmontadas. Ninguém foi preso e a polícia agora investiga o caso. Um homem de 30 anos foi encontrado morto dentro de um carro na Vila Salem, em Itapetininga. Segundo a polícia, uma pessoa que passava pelo local viu o homem e pediu socorro. Ainda de acordo com a polícia, o corpo não tinha sinais de violência. O caso será investigado. Em Sorocaba, uma mulher foi atropelada enquanto andava de bicicleta no bairro Aparecidinha, em Sorocaba. Segundo a própria vítima, ela teria desmaiado depois que foi atingida. A mulher foi socorrida ao Hospital Regional da cidade com ferimentos pelo corpo, além de fraturas no ombro e nas costelas. O homem que a socorreu encontrou abandonado no bairro um carro com marcas da tinta da bicicleta. A polícia vai investigar este caso. E ainda em Sorocaba, mas desta vez na Avenida Dom Aguirre, uma outra ciclista agora foi furtada. Segundo a polícia, a vítima também foi agredida. O IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, realizou hoje em Sorocaba uma ação para fiscalizar produtos e alimentos em padarias da cidade. A balança indica o peso correto do produto. Ele tem que estar de acordo com o indicado na etiqueta. Nessa padaria, entre os itens fiscalizados estão biscoitos, bolos e queijo. O peso de todos os produtos estão de acordo com a legislação. Mas nem todos os proprietários de estabelecimentos cumprem a lei. Aqui nessa padaria, nós não fomos autorizados a acompanhar a fiscalização. Lá dentro, várias irregularidades foram constatadas. Dos 6 pontos visitados em Sorocaba, 2 apresentaram irregularidades.
E sobre a padaria que foram encontradas irregularidades, nossa equipe tentou entrar em contato com o responsável, mas nossa equipe também não foi atendida. Telespectadores de Ibiúna entraram em contato com a nossa redação para denunciar a situação da coleta de lixo. Veja essas imagens. No bairro Carmo Messias, há muito lixo acumulado e os moradores alegam que não há coleta há alguns dias. Por meio de nota, a Prefeitura informou que a nova empresa contratada para realizar os serviços de coleta iniciou as operações na semana passada e, no momento, passa por uma fase de reorganização para atender todos os bairros. Os trabalhos executados por 6 caminhões devem ser normalizados nos próximos dias. A Prefeitura informa também que está encaminhando as queixas dos munícipes à empresa. E você também pode fazer como os telespectadores de Ibiúna e participar dos nossos telejornais. Envie sua sugestão pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 3238 8804. O número de casos de dengue na região é alarmante. Neste ano, o último levantamento só em Sorocaba aponta 864 casos. O número é quase o dobro do total registrado no ano passado. O município está em situação de emergência e o novo secretário de Saúde falou com a nossa equipe sobre o combate ao mosquito. A campanha já iniciada pela secretaria atual e tentar atender da melhor forma possível a população, sempre enfatizando que a participação da população que é o mais importante no combate à dengue. O que nós temos que fazer e estamos fazendo já de algum tempo, não começamos agora, é esse trabalho indo nos bairros. Nós já temos o mapeamento da cidade, sabemos os locais de concentração maior dos focos das larvas do mosquito Aedes aegypti. E esses locais estão sendo vistoriados casa a casa, terreno a terreno, e toneladas e toneladas de materiais têm sido removidos, limpeza tem sido feita e fumigação. E ainda sobre a dengue, em Iperó já são 150 casos, todos concentrados em um único bairro, Jorge Oetter. Foram recolhidas 22 toneladas de resíduos que acumulam água. Em Votorantim foram registrados 52 casos da doença. Em Itu são mais 10 casos. Em Jundiaí foram 42. Itapetininga registrou até agora 6. E tudo isso pode ser bem simples de evitar. Não deixe a água acumular em recipientes. O combate à dengue também está em nossas mãos. Faça a sua parte. A Secretaria Estadual de Saúde convoca a população a doar sangue nesta semana que antecede o Carnaval. Em feriados, os estoques podem cair entre 30% e 50% e a demanda neste período aumenta. Jéssica Carvalho. É sempre importante fazer a doação de sangue. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com João Augusto Gonçalves. Ele é gerente médico da Coulsan aqui de Jundiaí. João, quem pode doar sangue? Pessoas dos 16 aos 70 anos, sendo que dos 16 aos 18 anos tem que comparecer com o responsável legal para estar assinando o termo de doação de sangue. Mulher tem uma diferença, né? Pode doar menos vezes que os homens. Isso, a mulher pode doar sangue de 4 em 4 meses, 3 ao ano, e o homem pode doar de 3 em 3 meses, 4 vezes ao ano. As pessoas para doar sangue têm que estar bem de saúde. A pessoa para doar sangue, ela tem que estar legal, tanto para a proteção pessoal dela, quanto para a proteção do receptor que vai receber o sangue. Precisa trazer algum documento? É obrigatório a apresentação de documento com foto, RG, CNH ou carteira profissional. Para quem quiser doar aqui em Jundiaí, qual que é o endereço da Coulsan? A Coulsan, ela funciona de segunda a sábado, das 7h30 às 12h30. E o endereço é Rua 15 de Novembro, 1878. Hora de falar do mercado de trabalho? O programa Emprega São Paulo Mais Emprego oferece diversas vagas de trabalho na região. E quem tem as informações dessas oportunidades é o J. Abreu. Jota, quantas vagas temos aí no total? Milhares, hein? São milhares, Fernando. Só no estado de São Paulo inteiro, 17 mil vagas. Aqui na região de Sorocaba, mais de 1.300 vagas. O Emprega São Paulo é uma espécie de agência pública de empregos que é gerenciada
pela Secretaria Estadual de Relações do Trabalho e Emprego, e a gente vai conversar com a Valquíria Tavares Vieira de Andrades, que ela é diretora da Secretaria aqui, diretora regional, né, Valquíria? Valquíria, como é que quais são os setores com mais vagas? Boa tarde. Boa tarde. Os setores com mais vaga hoje são setores de serviço, comércio e... serviços de comércio hoje. E também construção civil. As pessoas já têm qualificação para essas vagas? Então, é claro que a oferta maior é de serviços até com pouca qualificação, mas nós temos até para níveis maiores de qualificação, sim. Como vagas para médicos na região, porque a nossa região ela abrange 49 cidades. Entre elas, as principais são Itapeva, Itapetininga, Itu, Sorocaba, que tem uma oferta grande de vagas. E não são só essas cidades, são as cidades próximas também. Sim, sim. Que nós temos 20 PATs nessa região. E desses 20 PATs, os mais conhecidos são esses. Nós temos em Tatuí, então temos também Itapeva, Itararé, nós temos Capão Bonito, temos São Miguel. Votorantim não tem PAT. É o CAT, né? É o CAT, mas também tem ofertas de emprego. Nós temos Pilar do Sul, temos Salto de Pirapora, Salto. Então são 20 PATs ofertando em toda a região. Legal. Tem também o programa Aprendiz Paulista. Para quem que é o programa Aprendiz? O Aprendiz é para os alunos da EZTECs. E nós temos hoje na região 19 vagas, assim, no estado todo. Entre elas, nós temos vagas para administração, para o aprendiz. Nós temos também vagas que são muito interessantes. Para curso, 3 vagas para quem cursa informática, são 14 para quem cursa administração e 3 para quem faz secretariado. Quem está interessado nessas vagas todas, são milhares, aí tem que fazer como, Valquíria? Entra no nosso site, cria login, faz o seu cadastro. Se não conseguir ou se tiver qualquer dificuldade, vai até um posto de atendimento ao trabalhador, vai até o PAT. Você precisa do RG, CPF, carteira de trabalho e PIS. E vai até lá que eles ajudam você a fazer um currículo. Legal. Se não for para o PAT, pode ser pelo site, então, que é o www.empregasaopaulo.sp.gov.br. Valquíria, obrigado pelas informações. E a gente vai ver outras vagas também de emprego em toda a nossa região. Vamos conferir. Em Jundiaí, as oportunidades desta semana são para carpinteiro, enfermeiro, fiscal de loja e para promotor de vendas. Os interessados devem procurar o PAT na Rua Barão de Jundiaí, número 1093. O balcão de empregos de Tietê tem vagas para professor de informática, repositor, operador de injetora e para montador de divisórias. Os interessados devem ir à Rua dos Expedicionários, número 241, no centro. Já em Itapetininga, as oportunidades são para atendente de telemarketing, auxiliar de cozinha, cabeleireiro e também para farmacêutico. O posto de atendimento ao trabalhador fica na Rua Monsenhor Soares, número 251. E o PAT de São Roque tem vagas para atendente de balcão, instrutor de ginástica, operador de caixa e para vigilante. O posto fica na Rua Rui Barbosa, número 693, no centro. Hora de falar do tempo. A terça-feira deve ser de chuva agora à tarde em toda a região. Nós temos aí imagens ao vivo do céu de Sorocaba, onde nós podemos ver as nuvens já um pouco carregadas neste início de tarde. A mínima hoje é de 18 e a máxima não deve passar dos 30 graus. Confira então como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Salto, as temperaturas variam entre 18 e 31 graus. Mesma previsão para Laranjal Paulista. Em Itapetininga, a máxima de 29. Jundiaí registra a mínima de 21 e máxima de 31 graus. E ontem o dia foi de chuva forte em Cerquilho. Um trecho da rua Urânio, no bairro Galo de Ouro, chegou a ceder. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local está sinalizado para evitar acidentes. Equipes da Defesa Civil estão na rua fazendo estudos para averiguar a gravidade da situação. E atenção, motorista de Sorocaba que vai passar pela Avenida Dom Aguirre, próximo ao Parque das Águas. O trecho entre a Avenida Arthur Bernardes até a Ponte Dom José Melhado vai ser interditado hoje, a partir das 8 horas da noite. O
O bloqueio é para as instalações e testes nos equipamentos de som para o carnaval deste ano. O trecho permanecerá fechado aos veículos até às 22 horas ou 10 da noite. Você sabia que quanto menos você dorme, mais cansado fica? Pois é, uma pesquisa apontou que 88% dos jovens dormem muito mal. Em Sorocaba, de acordo com o Instituto Especializado do Sono, mais de 40% dos atendimentos, por exemplo, são prestados para pessoas entre 10 e 35 anos de idade com problemas de insônia. 6h30 da manhã, o primeiro chamado. Tá na hora, filha. Mas quem disse que Fernanda acorda? Já tá na hora, a gente vai se atrasar. Telefone, internet, grupos de bate-papo, tudo tira a atenção da Fernanda. Ela só é vencida pelo sono bem tarde, claro, para acordar uma dificuldade. Todo dia a mesma coisa, mais de 10 minutos para levantar da cama. Mas além do cansaço, os jovens enfrentam outros problemas quando dormem mal. Ela acorda, ela não fala, mal dá bom dia. Até poderia ficar mais atenta na escola caso o sono fosse mais regradinho. Sente sono o dia todo? Sim. Ainda mais quando eu chego em casa depois do almoço, aí dá bem mais sono. Fernanda é mais uma entre os jovens brasileiros que tem distúrbios ligados ao sono. 47% acordam muitas vezes durante a noite. Alguns dormem apenas de 3 a 5 horas. Uma noite sem tanto descanso, um dia menos produtivo. Dá preguiça, a gente não consegue se concentrar na aula. Eles ficam ligados em computador, em celular, com a televisão, eles leem. Quando eles vão olhar no relógio, 2 horas da manhã, eles dormem por exaustão. É isso aí, mesmo para quem se sente invencível, cheio de energia, dormir é fundamental. Quando você dorme 8 horas, 80% dos seus problemas acabam. Você descansa, você acorda com disposição no dia seguinte. A dica agora é de entretenimento. Terminam amanhã as inscrições para o projeto Uma Noite no Museu, que será realizada em Salto. Andréia Trevisan. O projeto será realizado nos dias 21 e 22 de fevereiro. Podem participar crianças a partir dos 7 anos de idade, que vão aprender brincando sobre a história de Salto e também saber um pouco mais sobre o museu. Elas ainda vão ter uma sessão especial de cinema e também fazer uma visita a uma exposição especial. Lembrando que as crianças devem estar acompanhadas de um responsável durante todo o tempo. E mais informações você pode ter pelo telefone, que é o 11 40 29 34 73, ou pelo e-mail museu@salto.sp.gov.br. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras notícias da nossa região às 7h20 da noite no Noticidade com Simone Marqueto. Você fica agora na companhia de Marcel Caprese e o Futebol Esporte Show. Uma ótima tarde para você e a sua família. Saúde e sucesso!